Olá, seja bem-vindo a mais um programa Cidadania em Debate. O Cidadania em Debate é um programa do TRE em parceria com a TV Assembleia. E hoje nós vamos discutir um dos assuntos mais importantes para o Brasil, para o controle da corrupção no Brasil, é o controle social. Nenhuma outra atividade se mostra tão eficaz para o combate à corrupção que o controle social sobre os gastos públicos. Sobre esse assunto, hoje recebemos em nossos estúdios, com muito prazer e com muita honra, o senhor Expedito Pereira. Ele é presidente do Observatório Social de Cáceres. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre esse exemplo que vem do interior, que é o controle social sobre os gastos públicos lá no município, lá onde as coisas se originam, onde está mais próximo do cidadão, não é, senhor Expedito? Exatamente. E recebemos também Daniel Taurines. Daniel é coordenador de controle interno e auditoria do TRE, trabalha em duas áreas estratégicas. O Daniel trabalha na área de controle social sobre os gastos do próprio TRE, o controle interno dos gastos do TRE, e Daniel trabalha também na área de análise das contas dos partidos políticos e dos candidatos durante a campanha eleitoral. Sejam bem-vindos ao nosso programa Cidadania em Debate. Hoje o assunto é um assunto que leva o Daniel, né? O Daniel é apaixonado pelo assunto controle social, o TRE também está sempre estimulando o controle social. E nós temos um grande exemplo aí que vem do interior, que é o Observatório Social, já instalado em 4 cidades de Mato Grosso, não é, senhor Expedito? Exatamente. Nós estamos hoje em Cáceres, em Rondonópolis, em Sorriso e em Cuiabá. Infelizmente, deveríamos ter mais observatórios atuando por aí, mas é uma atividade que, como ela incomoda pessoas, incomoda políticos, a disseminação é difícil, mas a gente vai avançando, né? Posso falar sobre a origem do observatório, como ele começou? Por favor, como começou em Cáceres, né? Exatamente. Ou como começou no Brasil? O Observatório Social é uma ONG, é uma entidade que ela começou em 2005, 2006, na cidade de Maringá. Naquela cidade, né, em 2004, 2005, nós tivemos um evento de um desvio de dinheiro público que, à época, as notícias nos indicavam em torno de 100 milhões de reais. Aquela cidade, a população daquela cidade se indignou com aquilo, né, porque provavelmente já não era a primeira vez que aquilo acontecia, se indignou e ali nasceu um movimento, na época chamava SER, Sociedade Eticamente Responsável, e que depois veio se transformar no Observatório Social do Brasil, que hoje já está bastante... Que hoje está em mais de 110 cidades, em 16 estados do Brasil, inclusive Mato Grosso. Exatamente. Então, a gente vai falar mais dela aqui, sobre o que a gente faz, como fazemos. Hoje nós temos o de Cáceres, por exemplo, é um observatório que começou em 2009. A turma do Contra conseguiu parar ele. E nós que estamos lá hoje, em 2012, com o apoio do Dr. André, um promotor de justiça, que é nosso aliado e parceiro hoje, ele está em Cuiabá, com o apoio do Dr. André e cobrança dele, inclusive, diz, olha, vocês têm uma ferramenta, nós temos aqui uma ferramenta para combater aí certas coisas que acontecem na cidade, vamos. E esse grupo que está lá hoje, que conseguiu, e estamos atuando. São quantas pessoas lá em Cáceres? Olha, é assim... Funciona. A gente tem uma associação que tem os associados que nos mantêm. Nós temos lá 50 a 60 associados que mantêm o observatório com a parte financeira, com a parte estrutura. Nós temos uma associação comercial que nos cede uma sala. É tudo pobreza, é tudo sem dinheiro mesmo. São voluntários. São voluntários, né? Nós que somos da diretoria, todos voluntários, não temos salário, muito pelo contrário. A gente viaja para atender nossa matriz em Curitiba, é com o nosso dinheiro do nosso bolso, mas é um trabalho voluntário e que dignifica muito. E como começou em Cáceres? Como é que isso surgiu? O senhor disse que teve alguns problemas, mas é uma exigência do controle do Observatório Social que o voluntário não possa ter nenhum vínculo com o partido político, é isso mesmo? Sim, exatamente, até porque no foco das nossas atividades, até das nossas ações, acabam estando os políticos.
É como o TRE. Não, quem está do lado de lá do observatório são políticos, porque são gestores, né? É o prefeito, são os secretários, são os vereadores, o presidente da Câmara, as autarquias municipais, que querendo ou não, né, as autarquias municipais, quem gere aquilo lá são pessoas ligadas de alguma forma à política. Então, como que vai ter aqui no órgão? Nós não somos fiscais, nós monitoramos. Nós monitoramos, Daniel. É uma experiência muito importante, porque no Brasil a questão da accountability, que ela se divide na questão dos entes estatais e no controle direto do cidadão. O Observatório Social talvez venha corrigir, fomentar a participação popular e corrigir alguns problemas que nós verificamos nos últimos anos. Porque a questão é, por que o sistema de controle não funciona? Por que nós temos órgãos preparados, capacitados, pessoas capacitadas com recursos públicos para combater a corrupção, a combater várias questões, e isso não acontece? Porque a questão é um pouco complexa. Quem é detetor do poder não é o órgão que está ali para suas ferramentas, é o cidadão. Então precisa se fomentar o controle social. E aí o observatório, essas organizações não governamentais que vêm demonstrando voluntarismo e tentando combater, evitar alguma questão, agrega muito para que o sistema se transforme e possa efetivamente combater a corrupção, evitar desvios, desperdício. É o que existe muito, Daniel, desperdício. E a questão é a seguinte, assim, muito se questiona, e eu do lado de um órgão de controle que tenta fiscalizar, nós sempre tentamos buscar a parceria do cidadão eleitor. Por quê? Na questão das campanhas, na questão dos partidos políticos, aponta quem conhece o dia a dia, quem conhece a realidade... Está lá na ponta. Está lá na ponta. Então nós precisamos de mais fiscais. A sociedade precisa participar, fiscalizar, criticar até a justiça eleitoral, buscar informações sobre transparência, porque a transparência, para mim, é um fator que vem melhorando nos últimos anos, mas sozinha não consegue transformar, porque precisa das pessoas... Do cidadão, dos órgãos de controle, que nós temos responsabilidade sim, e devemos corrigir alguns caminhos que estejam equivocados, mas assim, conclamando a sociedade que hoje, através das mídias, das mídias sociais, dos grupos organizados, começam a questionar o poder político e o poder econômico, que muitas vezes está por trás da questão política ou da cidade, do Estado. Do senhor Expedito, existe um perfil das pessoas que compõem os observatórios, as células do observatório no Brasil? São mais empresários, ou mais estudantes, ou professores? Existe um perfil ou é mesclado? Não, é mesclado. E explico o porquê da mescla. O observatório, como monitora a gestão pública, então, Daniel, uma prefeitura... ela compra quase de tudo. Ela compra comida, ela compra material de limpeza, ela compra serviço, ela compra... Como é que monitora uma licitação de uma obra, de uma estrada, de uma escola, se nós não tivermos lá um engenheiro? Ou um engenheiro arquiteto? Voluntário. Voluntário, não recebe nada não. Como é que nós monitoramos a compra da merenda escolar se nós não tivermos lá um comerciante de produtos alimentícios, material de limpeza, uma nutricionista e tal? Como é que vamos monitorar a compra de medicamento? A Secretaria de Saúde é o primeiro ou segundo órgão que mais gasta, tanto no Estado como no município. Em qualquer profissão pode ter um voluntário. Sim, tem que ter o voluntário lá dentro. Nós falamos de advogado, de engenheiro, de comerciante, de todos. Atuando nas suas respectivas áreas, né? Essa desculpa para... não vou ser voluntário do controle social, porque minha atividade não permite. Não dá. Lá cabe todo mundo, com certeza. É interessante isso, porque demonstra que todo mundo pode, dentro da sua atividade, sem mudar muito a sua rotina, pode contribuir para o controle social. Até mesmo de casa a pessoa pode analisar algumas situações e devolver os documentos para o observatório. Como o Daniel falou, lá na ponta, o cidadão está indo para a casa dele, né, e está, como diz a história que você contou agora há pouco, está se construindo uma escola, ali está se reformando uma escola, Daniel.
poder constituído provavelmente não tenha os tentáculos tão grandes para chegar lá naquela escola para ver a qualidade do tijolo, para ver a qualidade do cimento que está se empregando. Aquele cidadão, a hora que ele está indo embora para casa, Mariana... Um pedreiro, por exemplo? Um pedreiro, um pintor, um encanador, um eletricista. Passa lá, como aconteceu, inclusive, lá em casa, no ano passado, um eletricista falou assim, Expedito, estão reformando aquela escola lá do Jardim Padre Paulo e eu vi umas coisas ruins lá, uns materiais estranhos. Um eletricista. Então, é esse controle que a gente imagina que precisa ser disseminado e o brasileiro precisa passar a fazer esse controle. Porque não adianta dizer, mas nós temos tribunal, nós temos isso. Não vai funcionar nunca. Porque a partir do momento que o cidadão está lá, está indo embora do trabalho dele, Daniel. Deixa eu dar uma olhada naquela escola lá. Né? Deixa eu dar uma olhada naquela reforma do pronto-socorro que estão fazendo ali. É nesse momento que ele vai ter esse conhecimento que ele já tem, conhecimento que ele já tem, não precisa ser nenhum doutor. Nós precisamos ir para o intervalo, mas depois eu gostaria de saber o que é prática da cidadania fiscal. Né? O Observatório Social prioriza a prática da cidadania fiscal como uma das suas atividades. No próximo bloco, nós vamos saber o que é essa prática da cidadania fiscal, o que é ser um cidadão por completo junto ao Observatório Social e as outras entidades que existem de controle social por aí no Brasil afora. Não saia daí, fique com a gente volta já. Voltamos a apresentar o programa Cidadania em Debate, hoje discutindo o controle social. Estão conosco o Expedito Pereira, do Observatório Social de Cáceres. É uma organização destinada ao controle social sobre os gastos públicos que existe em 4 cidades de Mato Grosso, em mais de 110 cidades brasileiras e 16 estados do país. Está conosco também Daniel Taurines, coordenador de controle interno e auditoria do TRE. Senhor Expedito, o senhor estava falando sobre a prática da cidadania fiscal. Pode explicar para quem está em casa o que significa a cidadania fiscal? Já dando sequência que a gente estava falando, nós, o Observatório Social, trabalha basicamente em duas vertentes. Uma que é ir lá verificar como é que está sendo gasto o nosso dinheiro. E uma outra vertente que eu acho importante também, muito importante por sinal, que é o preparo desse cidadão, desse jovem, Daniel, que hoje tem 16 anos, 15 anos, desse jovem para ser o futuro fiscal, porque é como nós vemos dizendo, os órgãos não vão conseguir. Então, o cidadão, nós temos que fazer chegar a ele, Daniel, ele tem que ter a percepção de que o imposto dele, né, o bem público, é de todo o povo. É o dinheiro dele, aquele desconto que ele vê no olerite dele no fim do mês, chamado imposto de renda retido na fonte, que ele fica injuriado quando ele vê aquilo, ele fica revoltado. Mas ele precisa ir lá conferir onde está sendo aplicado aquele dinheiro. E a cidadania fiscal, ela é exatamente fazer essas pessoas, olha, você aqui precisa ir lá conferir, o dinheiro o governo já pegou. É a conscientização para que as pessoas saibam que cabe a ele fiscalizar. Não, aquilo lá não tem jeito, né? A gente ouve muito na rua. O que a gente ouve na rua, as desculpas são centenas e centenas delas. De que aquilo já está na mão. Não, aquilo que está na mão do governo é seu direito, né? Veio a lei de acesso à informação, Mariana, em 2011, né? Já estão com 8 anos, ela entrou em vigor em 2012, né? Ela já está vigorando há 7 anos, 6 anos. Mas ainda o cidadão não tomou... Existem prefeituras que não respeitam a lei. Tem algumas que não respeitam, tem algumas que não respeitam, negam, né? Tem órgãos que não respeitam. Então a cidadania fiscal, Mariana, nada mais é do que o cidadão. Você imagina se de cada 10 brasileiros, Daniel, um for questionar sobre aonde está sendo aplicado o dinheiro dos impostos. Porque todo o orçamento da União, das prefeituras, do Estado, dos estados, ele é calcado em impostos. É verdade. Então, o senhor disse que lá em Cáceres são mais ou menos 10 pessoas bastante atuantes. Que estão com a gente. Já tem algum produto, algum retorno desse trabalho?
Vocês já conseguiram fazer alguma coisa em relação ao controle social, aliás, exercendo o controle social lá em Cáceres? Eu não vou te dar os exemplos, porque são muitos, mas os efeitos são imediatos quase. Eu vou te dar um exemplo que foi até meio engraçado. A Câmara Municipal de Cáceres, em 2013, 2014, não me lembro bem, fez uma compra de ar-condicionado e de cadeiras. Ar-condicionado de 60 mil BTUs que foram pagos R$ 4.700 em cada aparelho. E, na verdade, ele custava R$ 2.500. Bem acima do mercado. Muito acima do mercado. Então, eu estou dando um exemplo prático que aconteceu lá. O observatório, imediatamente quando constatou aquela situação, interveio, né, teve que levar o caso à justiça, porque o gestor da época não nos ouviu. Então, Mariana, esses aparelhos chegaram até a serem instalados. Acho que, como diz, aos 45 minutos do segundo tempo, a justiça chegou na Câmara e não deixou o cheque de R$ 49 mil embora, né? Então, assim, são situações bem comuns, porque é uma compra pequena, Daniel. Eram 49 mil que pagaram. Na verdade, a compra valia 29, mas 20 mil estavam indo embora. E na época, esses aparelhos chegaram a ser instalados. As cadeiras giratórias, que é para os vereadores sentarem, né? A gente entrou em contato aqui com a Milânia, aqui em Cuiabá, e o gerente da Milânia falou assim: olha, eu nunca vi cadeira de R$ 3 mil. Não existe cadeira de R$ 3 mil. Então, só para a população entender, para as pessoas que estão nos vendo entender, que é perfeitamente possível e fácil de exercer o controle social, a cidadania fiscal. O senhor falou num detalhe interessante. Ele falou em valores pequenos, mas é nos valores pequenos que a coisa começa. O senhor Expedito disse que a gente precisa observar que os grandes corruptos brasileiros começaram a sua vida pública lá no município. E é no município que a coisa se origina. O senhor pode explicar melhor essa linha de raciocínio? Por que a sociedade tem que agir lá no município? No nascedouro. Daniel, não vamos citar nome para não sermos, né, injustos, mas vamos falar do que está no momento. Operação Lava Jato. Temos grandes empresários condenados, o que para nós chega a ser até um alento, a gente até respira aliviado, e temos políticos poderosíssimos condenados e presos. Daniel, mas esses políticos poderosos que já foram condenados, e outros serão ainda, com certeza, até pelo desenrolar dos processos, aonde que eles nasceram, Daniel? Todos eles, com alguma exceção, mas eu acho que não tem, Mariana, todos eles nasceram no município. Lá no município ele nasceu. Lá ele, quando era jovem, quando já tinha as pretensões, ele foi presidente de bairro, ele foi presidente do time, aí logo em seguida ele arrumou um emprego numa autarquia, e dali ele se candidatou a vereador, dali ele começou a escada dele, Daniel, ele chegou lá em cima. Não que ele já não venha, né, já não vinha aprontando lá de baixo, mas agora os expoentes da corrupção brasileira, né, a gente está vendo, mas todos nasceram em município, lá no município. O berço foi lá. Se tivesse o controle social na base, talvez eles não chegariam lá em cima. Exatamente. E a grande questão, até na questão do Brasil, na questão dos municípios, eles não têm um sistema de controle efetivo, e na questão da transparência, foi até feito um trabalho de um grupo da Rede de Controle do Estado, que o TRE começou a fazer parte no ano passado, que é uma integração entre órgãos de controle para se tentar encontrar o melhor caminho, porque muitas vezes eu sei até um determinado ponto, o outro órgão sabe dali para frente um pouquinho, e às vezes não se conversava direito para se entender o todo e combater efetivamente a corrupção, né? Então, assim, o objetivo de controlar, de transparência, que é a questão positiva, a lei de acesso à informação foi uma transformação que possibilita, mas nós notamos ainda que tem muitos municípios que nem o portal, que deveria ter acesso fácil, por exemplo, uma compra de ar-condicionado, que poderia ser fiscalizado, saber qual escola está sendo instalado, tem que se fazer vários caminhos e muitas vezes não se encontra a informação. Então, assim, a sociedade é muito importante, a sociedade local, e que nem o senhor mencionou, os políticos são formados ali.
eles começaram ali jovens, muitas vezes até tem um histórico político, familiar, mas começaram ali, começam a entender como funciona o sistema. E o sistema político brasileiro, ele faliu. Por quê? Porque ele só valorizava a questão do poder econômico, do jeitinho, chegar ao poder a qualquer custo, e não se tem mais assim valores em melhorias do município, aparentemente. Ser cidadão. Isso. Está lá para trabalhar para o povo. Vamos falar um pouquinho da dificuldade de exercer o controle social em uma cidade pequena. Porque em cidade pequena, geralmente a pessoa está do lado de cá ou do lado de lá, ou tem parentes ou tem amigos na oposição ou na situação. Como agir numa situação em que o gestor é alguém muito familiar ou é alguém conhecido há muitos anos da sua família? Tem essa dificuldade no interior? Todo mundo diz que tem. Todos falam que tem. Eu posso dar um exemplo? Pode. Me permite dar um exemplo? Lá em Castres, especificamente no nosso município, o secretário de saúde, Sr. Roger, nas horas vagas é meu filho. E a secretaria dele é a que é mais visitada por nós. Os nossos colaboradores, todas as entregas de medicamento, de produto, de material estão lá. O senhor coloca conferindo o interesse social acima do interesse pessoal? Particular, pessoal meu. E digo a eles, se nós detectarmos algum problema com relação à compra, a desvio ou a superfaturamento, companheiro, quem vai assinar a petição lá para o comunicado ao prefeito, ao juiz, ao juiz não, ao Ministério Público, é o expedito ao presidente do observatório, não é seu pai. Não temos nenhum problema em exercer o controle, mesmo ele estando lá. E assim, uma coisa importante, que o controle social, nós estamos falando muito aqui, mas é uma questão ainda recente no Brasil. Os conselhos de saúde, conselhos de educação, são algumas tentativas que se começaram. Mas a melhor forma de controle mesmo, efetivo, é justamente o cidadão, é o pedreiro que está vendo a obra lá na frente, é o usuário, talvez, do sistema de saúde, talvez que recebe medicamento ou que está numa fila de cirurgias. E quando se monta um observatório ou então um grupo de pessoas com propósito de um bem-estar maior para toda a sociedade, você cria uma forma que tudo que aconteça, independente do vínculo que tenha com A, B ou C, seja debatido num fórum aberto, sem nada escondido, porque qual que é o grande problema dos grandes achados de corrupção, de milhões, é que muitas vezes são feitos por grupos pequenininhos e com interesses, né, a quatro paredes. Quando você abre para a transparência, faz um grupo de pessoas que se desvinculam de interesses particulares para um bem maior, acompanha e fornece os dados para toda a sociedade, você começa a quebrar um sistema que estava errado. Que é de longa data. Que é de longa data, que é um sistema histórico, que é uma questão que não nasceu 1 ano atrás ou 10 anos atrás, talvez venha de uma longa história. E nós temos algumas questões culturais que são de difícil combater. Por exemplo, um problema nosso na Justiça Eleitoral é a questão do Caixa 2. Só que se você for notar a questão do Caixa 2, talvez as empresas usem Caixa 2, talvez grandes executivos, que já se falava antigamente, pagar por dentro e por fora por causa do Caixa 2, muitas vezes o mercadinho lá na esquina. Tem hora que você paga, passa na registradora, na outra está num caderninho, numa anotação particular. Então é uma questão cultural que deve ser combatida e por isso que a transparência das informações, o acompanhamento do cidadão. Nós, assim, da Justiça Eleitoral, em 2016, tivemos uma experiência de convocar o cidadão para trazer informações, para questionar. Tem um monte de cabo eleitoral trabalhando no lugar. Quem pagou? De onde saiu o dinheiro? Então, esses questionamentos que chegam para a Justiça Eleitoral, nós tentamos fazer uma análise técnica para saber o que é revanchismo ou não é, se não é vingança. Se não é vingança, entendeu? Tentamos dar um tratamento técnico e buscamos a maior transparência possível. Porque nós assim, a equipe técnica,
entende que a transparência das ações, das decisões e do que está sendo investigado ou acompanhado, se ele chega até o cidadão, às pessoas, ele surte efeito. Eu acho que nesse ponto, apesar de ser embrionário essa questão do controle social no Brasil, mas se vem na última década, acredito que nós tomamos o caminho correto. Quando o cidadão entender que ele é o detentor do poder, o dinheiro do imposto dele, tanto direto como indireto, que chega até o Estado, é para ele, então assim, acho que a coisa vai melhorar muito mais. Nós vamos falar no próximo bloco como o cidadão pode participar mais. Se você quer participar do Observatório Social, como fazer para participar na sua cidade? Se você é de uma dessas 4 cidades onde já existe o Observatório Social, como participar? E se não existe na sua cidade, o que fazer para montar uma célula lá? A gente discute isso no próximo bloco com o pessoal do Observatório Social de Cáceres. Fique com a gente volta já. Voltamos com Cidadania em Debate, discutindo o controle social. Hoje estamos recebendo em nossos estúdios o pessoal do Observatório Social, representante de Cáceres. O Observatório Social é uma entidade que existe em 4 cidades de Mato Grosso: Sorriso, Cuiabá, Rondonópolis e Cáceres. Se você que está em casa quer também exercer o controle social e mora em uma dessas cidades, você também pode participar. Só não pode ter vínculo com nenhum partido político. Nós vamos ouvir do senhor Expedito o que fazer. A pessoa entra em contato com quem, se ela quiser participar e conhecer mais o trabalho do Observatório Social? É a coisa mais simples do mundo, tirando essa exigência de não ser filiado a partido político. Qualquer cidadão que, às vezes, sozinho, ele se acha, ele encontra dificuldades em exercer o controle social, em exercer a cidadania dele, né, em ter essa percepção do controle fiscal. Então, associa-se a uma ONG e o Observatório hoje, não querendo puxar para o nosso lado, mas é uma das entidades que funcionam no Brasil. E basta apenas que essa pessoa entre em contato com o Observatório da cidade. Existe algum telefone, algum Posso e-mail? digitar os telefones aqui? Pode? Lá em Cáceres, nós estamos lá na Praça Duque de Caxias, no mesmo prédio onde funciona a Associação Comercial. O nosso telefone é 3223-5067. Nós temos lá a dona Ana, nós temos lá a Michele, nossas colaboradoras, que estão lá para atender. Pode procurar qualquer um dos diretores do Observatório, pode procurar a mim também, Expedito, lá no escritório em Coeste. 65-3227-50... Não, 3223. 3223 65-3223-5067. E se a pessoa é de outro município, nenhum desses 4 onde já funciona o Observatório, dá para procurar na internet o Observatório Social do Brasil, né? E tentar, porque lá tem um link que a pessoa pode criar uma célula do Observatório. Sim. Tanto pessoas de outras cidades, no Mato Grosso, eles estão tentando criar de várzea grande, mas também é um processo, Daniel, que não... Sim. Ele começa, as forças ocultas chegam e mata a semente no ninho lá. Houve uma tentativa também em Campo Verde, que eu tive notícias, né? Sinop já tem alguma coisa acontecendo, não sei como é que está lá hoje. Mas, por exemplo, a gente tem dito o seguinte: para baratear os custos, se alguém de outra cidade pretende criar uma entidade filiada ao Observatório Social do Brasil, porque nós temos uma matriz, nós somos uma organização a nível nacional, nossa matriz está em Curitiba, nosso escritório central é lá em Curitiba, com uma diretoria. Basta procurar ou um observatório já existente, de preferência o mais próximo da sociedade, porque provavelmente a gente, por exemplo, alguém de Mirassol do Oeste quer criar um observatório social lá, nós vamos dar o respaldo para ele lá. Nós vamos lá fazer as palestras, nós chamamos de palestra de sensibilização. Vamos lá e conversa com as pessoas, mostra o que é, como é que funciona. Estão a fim de fazer? Vamos fazer. Então, é a coisa mais simples do mundo. Aí depois vão entrar em contato com a nossa matriz em Curitiba, que vai fazer os trâmites.
São as burocracias normais. Sim. É uma entidade que tem um CNPJ e uma diretoria. É uma associação, E tem na verdade. prestação de contas também, eu Sim, vi. bom, aí... Eu vi na internet, tem toda a prestação de contas lá, de todos né? os doadores, o que Sim, aconteceu com quem o dinheiro. prega a transparência, Sim. né, Daniel? Tem que ser É a transparente contabilidade, e meio, é a prestação de conta exatamente. e até a responsabilização em caso de algum problema. Opa, vocês andaram passeando muito aqui, moçada, então a gente tem esse cuidado de divulgar nossas prestações, né? Mas a coisa não é fácil, é uma associação, mas a gente observa que em muitos lugares do Brasil, como foi Cáceres, eles nem deixam nascer. Em algum outro, nós temos Mato Grosso do Sul, o caso de Dourados. Dourados tinha um observatório atuante, eles sepultaram o observatório. As forças ocultas da região sepultaram essa entidade, até ontem ela não mais vigorou. Então, às vezes surge um núcleo, depois ele deixa de existir, surge outro. Acontece, Cáceres aconteceu. É um processo, é uma construção. É uma construção. O nosso observatório foi fundado dia 26 de novembro de 2009. Em 2010 teve algumas atividades, alguns monitoramento lá de licitações, né? E logo, por final de 2010, eles conseguiram paralisar o observatório. O presidente largou mão, a diretoria desistiu. Em 2012, conforme eu já contei aqui, nós reativamos ele. Né? E para as eleições de 2018, o Observatório pensa em trabalhar de alguma forma a conscientização do eleitor? A gente pensa, apesar que não é a nível municipal, mas a gente vê aí uma oportunidade de levar às pessoas esclarecimentos que a gente possa deter. Nós até procuramos o Yuri lá em Cáceres para ver como é que a gente pode estabelecer parcerias. O Yuri é o chefe do cartório eleitoral lá de Cáceres. É bastante atuante o nosso servidor lá da zona eleitoral do município de Cáceres. Então, a gente está programando de entrar em contato com o promotor eleitoral, tem um juiz ou uma juíza, não me lembro agora, que é do eleitoral, para ver o que se pode fazer. Basicamente, a gente tem que falar com as pessoas, com os eleitores, né, das escolas, das comunidades, para ver, né, para ir tirando. Nós temos o caso nas eleições municipais de 2016, o caso das candidatas, até candidato com 0 voto. Gente, isso é uma coisa, né, surreal, mas enfim. O senhor Expedito trouxe uma situação aqui. Houve um dos programas que gravamos aqui, eu perguntei para o jornalista Onofre Ribeiro. Onofre, como você orienta um eleitor que chega à urna e ele se depara com 3 opções, por exemplo, para o executivo, e que ele não concorde com nenhum daqueles nomes? O Onofre ficou pensativo sobre como escolher uma situação dessa. Senhor Expedito, qual é a saída que o senhor colocou? Eu achei interessante a observação do senhor. Nós temos uma saída, pessoal, da seguinte forma. Anular voto e votar em branco, Daniel. Não você é da Justiça Eleitoral, não é exercer a cidadania. Estou sendo covarde, não é? Eu tenho que indicar o meu representante. É o meu representante que eu tenho que escolher alguém. Só tem, digamos, ruins lá, ou mais ou menos? Gente, não tem outro jeito. Você elege o cidadão, coloque ele lá, é um cheque em branco que a gente passa para esse candidato. Mas, depois que ele tomar posse... Depois que ele tomar posse, vamos monitorar ele. Vamos ficar no pé dele, não tem outro jeito. Porque se nós estivermos lá monitorando ele, cobrando ele diuturnamente, ele vai pensar 2 vezes antes de fazer alguma bobagem lá. Né? E ele, a partir do momento que ele se vê cobrado, no início ele vai ficar bravo, viu, pessoal? Mas não precisa ficar com medo, não, porque ele tem que prestar conta do que ele está fazendo. Está na legislação, está na Constituição, está para todo lado escrito isso aí. É regra, é norma, e ele tem que cumprir. Isso vai contra até um ditado que muitos falam que o brasileiro vota e depois esquece quem votou. É verdade. Então, com essa atividade, essa sugestão belíssima, o exercício do controle social, a pessoa, não só o eleitor não vai esquecer quem votou, nem quem for votado vai esquecer da promessa que ele fez lá naquele momento de conquistar o voto. Então, assim, é muito interessante. A gente fala do controle social e a gente fala muito da corrupção como um ralo do dinheiro público no Brasil. Mas existe um outro ralo do dinheiro público no Brasil que não é a corrupção, é o desperdício. Muitas vezes o dinheiro não foi desviado para o bolso do gestor. Na verdade, muitas vezes o dinheiro foi desperdiçado. E o controle social também precisa agir bastante em relação a desperdício do dinheiro público. No Observatório Social, como é que vocês controlam isso? Mariane, é esse que nós falamos do pedreiro.
do carpinteiro, do eletricista que foi lá na obra da escola e nos avisou que estava sendo empregado material de qualidade inferior e que possivelmente foi comprado pelo preço do material de primeira. Então, eu acho até que o desperdício ele é maior, Daniel, do que o desvio. O desvio ele é um pouco complicado para agora. Agora, o desperdício, que é o desmanzelho, é o dezelo, é a não preocupação do gestor com o que está comprando, e você vê que nós temos toda uma estrutura para funcionar, mas que não funciona. Os contratos da gestão pública de licitação, Daniel, você sabe melhor que eu, todos têm lá no edital fiscal do contrato. É este cidadão, é este fiscal do contrato que o cidadão que está do lado de lá precisa incomodar. Sim. Precisa perguntar para ele, escuta, eu fui lá, vi um material um pouquinho inferior lá, o senhor como fiscal do contrato, o senhor não viu isso? Porque a própria lei da licitação é muito clara. Se o fiscal do contrato não tiver competência para fiscalizar, ele pode, inclusive, requerer contratação de pessoas, de empresas capacitadas para ajudar ele. Então, é o desperdício. Realmente é um problemão que nós temos, Mariana. É o desperdício. Em áreas de suma importância, né? Que muitas vezes, por exemplo, em caso de medicamentos, por exemplo, a área de saúde que vencem sem distribuição. Uma fragilidade imensa. Então, assim, melhorando a combater o desperdício, o acompanhamento, isso só tem a melhorar a vida do cidadão, que é o detentor do poder. Que é dono do dinheiro, quem financia. E ele que é vamos dizer assim, o dono mesmo. Ele é o dono, ele é o financiador daquilo. Vocês disseram aqui que o controle falhou no Brasil. O controle falhou, mas falhou... Que tipo de controle que falhou que deveria existir? As câmaras municipais, elas fiscalizam como deveriam? Os vereadores exercem a função de fiscalizar ou ficam preocupados em fazer assistencialismo, clientelismo para conquistar o eleitor? O vereador que se nega a ir lá ajudar a construir uma casa ou atender um interesse pessoal do cidadão, dizendo que a função dele é fiscalizar, ele vai conseguir novamente o voto daquele cidadão? Não está faltando uma conscientização para o eleitor cidadão de que é ele que tem que dizer, olha, a Câmara existe para isso, o meu vereador existe para isso que eu votei nele, não para atender meu interesse pessoal. O Tribunal de Contas existe para fiscalizar, né? Então, vocês dizem, o controle falhou. Quais os controles que falharam e por quê? A primeira questão, que isso já está muito claro para vários órgãos de controle, é a falta do diálogo e muitas vezes os órgãos pensando só no papel dele ali, isoladamente, não tendo o interesse de compartilhar algumas informações, alguns conhecimentos que... O diálogo que você diz é entre as instituições. Entre as instituições, cada um era como se fosse uma caixa para fazer aquela determinada coisa e não conversava com o outro órgão de controle. Então, quando se pensa em rede, uma rede de controle... E aí surgiu a rede de controle da gestão pública. Isso. Aí você começa a conhecer determinadas nuances da gestão pública e começa a fazer mecanismo e criar procedimentos de controle. Tanto do controle social, que todo cidadão tem direito de saber, por exemplo, a lista que ele se encontra numa fila de um pedido, a saber quanto custa aquele aparato, talvez, de uma festa, de um evento, de um município. Mas o que acontecia muitas vezes? Primeiro, essas informações eram escondidas. A lei de transparência veio ajudar. Jogou luz sobre os gastos. Os órgãos de controle, muitas vezes, eles são cerceados. Um exemplo concreto é na fiscalização de campanhas e de partidos. Toda vez que se cria uma ferramenta de combate, muitas vezes se cria uma lei para evitar. Vamos dar um exemplo, uma coisa que era muito maléfica à democracia, que era a tal da doação oculta, que era, se aparecia dinheiro na campanha, não sabia de onde que foi a origem daquele recurso. A Justiça Eleitoral fez um trabalho, as eleições passadas, e hoje se consegue rastrear o doador originário. Mas o que o Congresso fez, baixou uma lei para tentar impedir isso. Por sorte, a OAB entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade e falou, não existe isso de doador oculto. Nós precisamos encontrar o caminho. A pessoa quer doar, não tem problema.
doa, transparência. Que nem o senhor falou do portal do observatório. Saber quem doa, saber o que está acontecendo. Porque essa questão das escondidas, que sempre foi muito utilizado no Brasil, isso só prejudica. Só prejudica o povo, a saúde, a educação. Então, assim, é importante os órgãos de controle verificarem os erros, porque a evolução ela parte de erros no passado e de uma evolução constante, permanente. E não tentar ser corporativista, de proteger. Não, nós temos que assumir os erros, trazer a sociedade para próximo. Não existe a questão, é impossível falar com um auditor, um controle de finanças. Não, nós temos que deixar portas abertas para o cidadão vir buscar informações. Os partidos também, que é uma questão delicada no Brasil, tem que deixar de ser curral eleitoral ou de questões específicas de A ou B que mande. Tem que se dar transparência, porque só com a transparência... Só com transparência e controle social a gente vai melhorar o país, não é mesmo? É o cidadão lá na ponta. Né? É verdade. O nosso tempo acabou, infelizmente, o nosso programa chegou ao fim. O bate-papo está muito bom. Eu estou bastante orgulhosa do trabalho do Observatório Social. Espero que esse trabalho se estenda para outras cidades mato-grossenses e por todo o Brasil. Obrigada a vocês por terem comparecido ao nosso programa. Fica um convite para participações futuras. E você que nos acompanhou até agora, obrigada pela sua participação e a gente se encontra no próximo programa.